noite, irmãos. A paz do Senhor. Bom estarmos aqui, né? Um domingo de Páscoa. Eu quero, assim, antes de mais nada, iniciar e desejar para todos uma Páscoa abençoada, um feliz Páscoa para todos os meus irmãos, né? Para você, para toda a sua família, né? Que a Páscoa, que para nós significa ressurreição, passagem, né? Que venha trazer esperança, fé, alegria, amor, paz no nosso coração, né? Nós estamos vivendo um momento de muita tribulação sobre toda a terra. Amém? Acho que a alegria da salvação, né? Que venha encher o teu coração. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos abrir a palavra. Eu quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ver aqui a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22. Vamos abrir o nosso coração e pedir que Deus venha, né, falar conosco através da mensagem, da sua palavra, Deus que tem nos falado, nos visitado através da sua palavra, amém? Lucas capítulo 22, vamos ver aqui o versículo 7, amém? Vamos do versículo 7 até o versículo 13, em nome de Jesus, tá bom? Lucas 22, versículo 7 ao 13. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaço cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Amém? Até aqui? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos buscar a Deus, pedir que Deus venha nos falar nessa noite, que o Senhor venha abrir o nosso coração, tirar agora toda a preocupação da mente, né? Que Deus venha nos visitar com o seu poder. Meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por esse domingo. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para enviar a Tua palavra. E que o Senhor venha visitar, ó Deus, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor venha trazer fé, esperança, renovo, salvação, libertação. Deus, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, o mundo anda agitado com essa tribulação, dessa pandemia. Mas sabemos que o Senhor é Deus, que tem cuidado de nós, que sobre as Tuas mãos nós estamos sempre seguros, Senhor Deus. Então visita agora nossas vidas, venha nos confortar, nos consolar, venha nos inundar o nosso coração, meu Deus, com paz, com a Tua presença, Senhor. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Tira todo o cansaço, todo impedimento, toda a preocupação agora e fala conosco pelo poder da Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? A vida a gente lê assim rápido, né? Tem muitos textos da Bíblia, muitas passagens são muito importantes. E às vezes faz aquela leitura rápida e tudo, mas tem pontos muito importantes nessa passagem aqui que eu queria estar compartilhando com os irmãos nessa noite, amém? Então logo aqui no versículo 7, ele fala da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. No domingo de Páscoa, né? A Semana Santa, desde a sexta-feira até o domingo, são dias muito especiais para nós, né? Para o povo de Deus, para a igreja. Os judeus têm outras festas mesmo, a gente sabe das primícias, a Pentecostes, muitas outras festas que eles celebram mesmo até hoje. Mas a festa dos pães asmos, a celebração da Páscoa, é um momento muito, muito especial para todos nós, para nossas vidas, para nossas famílias. Assim como eu comparo muito assim essa celebração da Páscoa, que foi um momento assim muito importante para o povo de Deus, assim como a volta de Jesus, né, que vai ser outro grande marco, né, além do nascimento, da morte, da ressurreição, a volta de Jesus vai ser um grande marco novamente para a humanidade. Então, chegou o dia da preparação da Páscoa. E quando a gente fala de Páscoa, a gente sempre gosta de enfatizar isso aí. É muito bom reunir a família, o almoço de Páscoa com a família reunida, isso é muito importante. E os ovos de Páscoa, aquilo tudo, que é gostoso, comer os ovos de Páscoa, chocolate, mas nós sabemos o significado da Páscoa. Nós temos que parar aqui e ver um ponto muito importante que é a festa da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem,
quer dizer libertação. E quando a gente vai lá atrás, no Antigo Testamento, né, a gente vê que Deus chama Moisés, e quando o Senhor fala assim, eu desci agora, e dá uma ordem para Moisés, ele fala assim, eu ouvi e vi a aflição do meu povo, liberta meu povo. Então Deus vai agora chamar Moisés para libertar o seu povo de 430 anos de escravidão. Que escravidão é essa? Imposta pelo Egito, pelo faraó, depois da morte de José. Né? Que o povo ficou ali e foi ser escravo do povo egito. É dado poderes a Moisés, e Moisés começa agora a ir para Faraó, como Deus lhe ordenara, né? E fala, ó, o grande eu sou, o Senhor se apresentou a mim e falou, liberta meu povo. E a gente vê na história, na palavra do Senhor lá, né? Que Faraó vai endurecer o coração, as pragas vão ser lançadas. E aí a Páscoa é o quê? É a última praga, que é a morte dos primogênitos, né? Então quando a gente volta um pouquinho lá, a gente não vai ficar muito nessa parte aqui, mas é só para a gente estar trazendo a memória dos irmãos, né? No Êxodo capítulo 12, então lá fala assim, né? Deus fala que disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do ano. Falar a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, porque ali calculareis quanto passam para um cordeiro. Então Deus pede que Moisés reúna as famílias, o povo, né, a família, a casa seja reunida, como a gente está em família na Páscoa, reunir, né, as famílias para fazer o almoço de Páscoa, isso é muito gostoso, como eu já falei. E ele dá uma ordem que pegasse um cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, como sempre, né, para Deus o nosso melhor, e que fosse assim, né, um cordeiro por família. Se a família fosse pequena, então que juntasse mais uma família para comer aquele cordeiro. De que maneira tinha que ser? Aí ele dá aqui todas as orientações. Tinha que ser assado, não podia ser cozido, tinha que ser um sandália nos pés. Aqui, vamos continuar mais à frente. Ele fala assim, guardareis até o 14º cordeiro, né, deste mês, versículo 6, né, Êxodo 12, 6. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, né, vai sacrificar o cordeiro. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada, tá vendo? No fogo, com pães asmos. Isso fala a faixa dos pães asmos, né? E ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Tá vendo? A cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então, tinha que comer, né, a cabeça, a parte, né, as pernas, tudo, né, mais assado. Desta maneira, o comereis. De que maneira? Vestido lombos cingidos, né, sandálias nos pés e cajado na mão. Então, eles teriam que estar dessa maneira, né, com lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, com toda a reverência diante de Deus. Assim, né, comereis na mão, comereis a presa, né, ou seja, o cordeiro. E aí o Senhor fala, é a Páscoa do Senhor, porque ela naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal, na casa em que estiverem, quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então a não era essa, era a Páscoa. Pegar o animal, aspergir o sangue, comer tudo, pegar o sangue e passar nos lugares das portas, né? Nas terras das portas, para que proteção, porque o anjo da morte ia passar e ferir todos os primogênitos. É a Páscoa. Então a gente está comemorando a Páscoa hoje, nós sabemos realmente o que significa a Páscoa é isso. Que significaria o quê? A libertação. A libertação de um povo que viveu 430 anos escravos. E agora Moisés vai libertar aquele povo, vai sair pelo caminho do deserto, né? Depois disso aí da última praga, o povo vai ser livre, vai ser liberto. Por isso que nós falamos, né? E o apóstolo Paulo fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Por quê? Porque Jesus nos libertou. O pastor nos libertou do quê? Você não estava escravo, ninguém estava me escravizando assim, escravos do pecado, né? Quando a gente vê a palavra aqui em João 8, então a gente vê aqui que nós éramos escravos, estávamos aprisionados pelo pecado, né? Então ele fala aqui, 8:32 ele fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará.
João 8,32, né? Então, ele fala aqui, respondendo, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz sereis livres? Como a gente hoje, né? Como a gente vai ser? Replicou Jesus. Em verdade vos digo, tudo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, porque ele nos libertou da escravidão do pecado. Assim como aquele povo estava lá atrás, né? Lá na época de Moisés, escravo por Faraó, que impunha para ele serviço e tudo aí. Hoje Jesus vem, morreu na cruz e o seu sangue derramado nos salvou e nos liberta do pecado. Por isso que diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a Páscoa para nós é muito importante, porque nós agradecemos a Deus, né, pela libertação, pela vida nova, pelo novo caminho que Ele nos mostrou, né? Então, graças a Deus por isso, meu irmão, porque você tem muitos motivos para se alegrar no Senhor, né? Comemorar a tua Páscoa, mas olhando para Deus e louvando a Deus pela tua vida, pela tua restauração, né? Porque Jesus fez por você e que tem nos libertado do pecado. Então, voltando para o texto, nós falamos aqui, só para a gente, né, tá trazendo para os irmãos e mora, o sentido da Páscoa, né? Então, era a celebração da Páscoa. Era aquele momento, né, que para o povo judeu até hoje é uma festa muito importante, porque é como relembrar, né, aquele período lá da escravidão. Então tinha suma importância para eles essa festa da Páscoa. Então Jesus fala assim para eles, né? Jesus, pois, enviou Pedro e João, lá, dizendo, ide, preparai-vos a Páscoa para que comamos. Então Jesus dá uma ordem, né? Aqui a Bíblia fala aqui, vai enviar Pedro, no caso Pedro e João. Por que Pedro e João? A Bíblia não fala, né? Mas o que a gente vê assim, irmãos, quando a gente lê a palavra, que a gente começa, né, a gente começa a vasculhar a palavra, o Evangelho, o que a gente observa sempre, né, que dos 12 discípulos, né, Judas saiu, traiu, entrou Matias, enfim. Depois Paulo, o último chamado lá, o último apóstolo. Pedro, João e Tiago, vamos colocar Tiago aqui, apesar que Tiago aqui nessa ocasião ele não foi enviado. Eles estavam sempre próximos de Jesus. Eram aqueles discípulos que estavam sempre do lado de Jesus. Pedro o tempo todo, né, fazendo as perguntas, questionamentos. João, aquele que estava ali, também tinha muito amor, né, das almas. E Tiago, que era homem de oração. Eles eram assim, como posso dizer assim, mais próximos, né? Desde pessoas de mais confiança de Jesus. Não que os outros não eram, todos os outros foram importantes para Deus também, André, todos, né, irmão de Pedro, todos foram muito importantes para Jesus. Mas esses três, eles estavam muito próximos, eles queriam estar sempre próximos de Jesus, né? Na Getsemane estavam ali. E hoje, trazendo isso para a nossa vida, é muito bom a gente refletir nisso, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquele que busca, acha. Aquele que bate, recebe. Aquele que procura, vai achar. Aquele que quer se aproximar mais de Deus, fica mais íntimo de Deus. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais intimidade a gente vai ter. Mais Deus vai ser chegado a gente. Porque Deus manda a gente buscar mesmo e achareis. Então, isso faz a diferença. Né? Não que Deus prefere mais aquele filho do que aquela outra filha, não. Mas o Senhor, Ele sabe aquele filho que quer mais estar com Ele, quer mais estar próximo dEle. Aí esse Deus vai cada dia mais, né? Entregando mais, falando mais, porque Ele é aquele filho que está mais próximo. Então, esses dois foram escolhidos e foram enviados para uma missão. Hoje Deus está nos enviando. Agora a questão é assim, Deus tem muitas pessoas para enviar. Agora, quando Ele quer nos enviar, e eu paro e penso, né? Eu posso dizer para Deus, eu vou ou não vou. Isaías, por exemplo, quando ele viu o Senhor, Isaías 6, ele fala assim que, quando eles falaram assim, que ele teve a visão, que viu o trono de Deus, os serafins, os anjos e tal, está lá em Isaías 6, não vou estar aqui, né, mostrando para os irmãos, mas você pode ir lá depois, Isaías 6, fala lá, ele teve a visão do trono de Deus, e viu os serafins, os anjos voando e tal, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, diz ele lá, né? E meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer e tal, ele começa a falar aquilo tudo e tal, e depois vem dos céus uma voz e fala, a quem enviaremos? Quem irá por nós? Né? Isaías 6, lá pelo versículo 6, vem aquela pergunta, quem enviaremos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem irá por nós? Aí, o que Isaías responde? Eis-me aqui, envie-me a mim, Senhor. Deus quer nos enviar? Quer, mas eu preciso me dispor. Muitas vezes eu oro, falo com Deus, me coloco na disposição de servir, fazer obras, muitas coisas. Só que quando Deus me envia,
ou quer me enviar, eu não vou. Eu falo que não posso, que não dá, que está difícil. Eu não quero assumir esse compromisso. Deus quer nos enviar para muitas coisas hoje, irmãos, né? Para falar no seu nome, quer nos enviar no meio da nossa família, quer nos enviar nos bairros onde a gente mora, no vizinho. Deus quer nos enviar, né? E nos dar uma missão, um trabalho, fazer algo para a obra do Senhor. Então eu pergunto para você hoje, você quer ser enviado por Deus? Jesus enviou eles e falou assim, vocês vão preparar a Páscoa lá. Eles enviaram isso com uma ordem, né? Ide, preparai-vos a Páscoa para que comamos. E lhe perguntaram, onde queres que a preparamos? Nós vamos preparar sim. Né? Mas o que é que a gente prepare? Então lhe explicou Jesus, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E dizei, o dono da casa, o mestre manda perguntar, onde é o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Né? Então aqui tem um ponto importante, irmãos, que eu quero assim meditar com vocês nessa noite, meus irmãos. Jesus fala assim para eles que eles tinham que ir lá, eles iam encontrar na cidade, quando eles chegassem lá, um homem com um cântaro de água. Então, aqui pelo texto bíblico, enfim, em vários momentos a gente vê, o cântaro era mais, não era comum, não era uma coisa normal um homem carregar um cântaro. Né? O homem levava os odres, né? O cântaro era mais, quem carregava mais os cântaros eram as mulheres. Era até um serviço da mulher de ir lá pegar água, pegar o cântaro, tirar água do poço. Lembra que João, né, no capítulo 4, quando Jesus está falando com aquela mulher de Samaria que foi tirar água do poço de Jacó, então ela estava lá com o seu cântaro, ia tirar água do poço para poder matar a sede. Jesus ali vai conversar com ela. Então, o cântaro não era algo comum você ver um homem carregar cântaro. Mas Jesus disse para eles que eles iam entrar na cidade e eles tinham que olhar, observar um homem que estava carregando um cântaro de água. Isso me chama a atenção aqui, e eu paro um pouco para pensar, de um Deus que age assim de uma maneira inusitada, sabe? É uma coisa assim que é fora do comum, sobrenatural. Nós temos que estar atentos para esse Deus, porque né, nós muitas vezes queremos colocar padrões. Deus anda pela sua palavra, pastor, claro que ele anda. Tanto que a palavra de Deus está se cumprindo hoje sobre a terra. Você está vendo que todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo hoje, tudo está aqui. Né? Tudo já foi deixado, o princípio das dores, o anticristo que virá, né? O terremoto, a pandemia, tudo isso é bíblico. Tudo isso Deus já falou que ia acontecer, né? As doenças, a fome. Estamos agora com a fome que está alcançando o mundo inteiro, o nosso Brasil o mundo inteiro. Então, Deus anda pela sua palavra. Nós temos que estar atentos. Assim, é um Deus que ele age muitas vezes, em algumas vezes, assim, em algo que não é comum. Que a gente tem que estar atento aos nossos olhos. Pedro tem uma passagem, né, que fala lá em Atos, que o Senhor falou com Pedro, né? Ele teve uma visão, e a Bíblia fala lá que Deus falou para ele, Pedro, quando ele ia para a casa de Cornélio, ele era um judeu tradicional, né? Não saía lá do meio do seu povo. Só que quando ele estava orando, Deus ia enviar ele lá e tudo, né, para poder levar a palavra do Evangelho. E lá em Atos 10 fala que ele estava lá, comeu, acabou de almoçar, foi se deitar, deu um mal-estar nele, ele olhou e viu um lençol descendo, né, do céu. Animais com répteis, com lagartos, e uma voz falava para ele, Pedro, mata e come. Ele falou, jamais, de maneira nenhuma, já comi coisa igual, imunda. Deus falou que Deus, né, consagrou, que Deus santificou, não é, né, não é uma coisa incomum, suja, imunda. Então, a gente tem que estar atento para isso, irmãos. Um Deus que ele age, muitas vezes está agindo no nosso meio, mas de uma maneira, sabe, diferente, de algo incomum, raro, diferente. A gente muitas vezes não consegue observar isso, né? O mundo, assim, até dentro da igreja é isso, né? Tem pessoas que colocam um padrão na vida, né? Tudo bem que a gente tem que ter ordem, a vida da gente tem que ser organizada, mas o mundo tem um padrão, né? A sociedade quer impor na nossa vida um padrão. Os meios de comunicação, a televisão, né, principalmente essa aí, a maior daqui que a gente tem, né, que é a maior emissora da América do Sul, a Rede Globo, eles querem entrar na sua casa e colocar um padrão na sua vida, a maneira que você tem que viver. Hoje que esse negócio fica em casa, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, enfim. Eles querem colocar um padrão.
de família hoje, eles já estão querendo mexer no que Deus colocou. Hoje uma família pode ser um casal de 2 homens, 2 mulheres se tornam uma família, enfim. Eles querem, assim, introduzir um padrão para que você possa vir sobre aquele padrão. Só que nós fomos chamados para ver por fé. Nós somos chamados para olhar para o alto, para ouvir a voz de Deus, para andar segundo o caminho que o Senhor nos manda andar. Vê como é que é difícil muitas vezes, a gente está aqui, serve a Deus, conhece a palavra, mas quando o mundo vem, confronta a palavra, a gente muitas vezes não tem forças para andar na palavra e acaba aceitando o que o mundo quer impor para a gente. Então você vê bem a situação aqui, que Deus ele vai mandar que eles observem o quê? Um homem com cântaro. Uma coisa totalmente, assim, incomum, uma coisa diferente, uma coisa rara, uma coisa que ninguém costumava ver aquilo, né? Então Jesus surpreendeu também, a gente vê Ananias quando ele achou que Paulo também não seria um bom discípulo, um apóstolo, o Senhor falou, vai lá. Mas Senhor, o Senhor não sabe, ele está, vai lá porque ele vai ser um instrumento das minhas mãos. Quem é que acreditou em Paulo? Ninguém, só Jesus. Mas depois todo mundo viu lá na frente que grande obra Deus fez, através da vida do apóstolo Paulo. Então eu quero que você preste atenção já aqui, quero te chamar a atenção nisso, porque Deus ele está agindo assim na sua vida também. Sai um pouco do seu padrão, procure ouvir a voz de Deus. Procure, sabe, deixar Deus entrar na sua vida e orientar a tua vida. E muitas vezes Deus vai agir assim. Trazer para você, mostrar para você que Ele tem uma obra para fazer ali, mas é uma coisa assim que você não imagina, que você não pode nem imaginar que possa ser dessa maneira tão diferente, uma coisa, sabe, que você nunca pensou, imaginou que pudesse ser, pois é dessa maneira mesmo. Uma coisa que você fala, Senhor, mas não dá, isso aí é uma coisa que não pode acontecer, é impossível é nisso que Deus vai mudar, é aí que Deus vai te abençoar, é aí que Deus vai, sabe? Porque a gente fica nos nossos fixos ali, a gente põe um padrão, uma maneira. As pessoas querem colocar até um padrão, uma maneira de Deus agir. Não é assim, irmãos. Deus anda pela sua palavra, mas quando ele está na igreja falando com o seu servo, quando ele já chamou homens para. Josué dá 13 voltas, né? 7 voltas, a última foi 7 voltas. Rodeia a cidade porque vai cair, os muralhas vão cair, os muros. Mas Senhor, que coisa é isso? Que coisa louca é essa? Pois é. Você está vendo? Uma situação que ninguém. Como que vai cair rodeando a cidade? Pois é. E as muralhas caíram, irmãos. Então Deus age de uma maneira diferenciada. Mas para aqueles muros cair, não era possível cair, tinha que botar canhão ali, sei lá, derrubar, porque não tinha canhão na época, sei lá, destruir, batendo naquilo, não sei quanto, 1 ano, 2 anos. Mas Deus falou assim: rodeia a cidade que os muros vão cair. Então nós temos que crer num Deus que age, muitas vezes assim, né? Ele nos chama a atenção para que a gente possa sair um pouco daquela coisa ali, né? E sair para algo diferente. As pessoas colocam assim, hoje o evangelho de muita facilidade, né? Que é muito fácil, só orar, que Deus responde, é só fazer isso, mas não, tem tudo um preço, a gente sabe disso. E não é tão fácil assim como as pessoas ilustram o evangelho aí de muita facilidade, de campanha, de bênçãos assim, direto, não é assim. Deus age de uma maneira diferente, né? O Senhor fala muitas vezes, às vezes num lugar onde você nem espera, às vezes a gente pega dentro do carro, pega na rua, às vezes você está orando um tempão aí na sua casa, de repente você sai ali na rua, Deus te pega na rua e fala com você. Aí você fala, caramba, Senhor, eu fiquei tanto tempo lá em jejum orando, de repente Deus me pegou ali no meio da rua e falou comigo. Pois é, para você ver que Deus ele é assim. Momento certo, hora certa, uma maneira diferente. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Deus assim pegou, assim escolheu homens, né? E a gente vê assim que homens que faziam a diferença, né? Quando a gente vê a história de Noé, eu já estava até falando sobre isso aqui. Noé, ele foi um homem que Deus falou que tinha se arrependido de ter criado o homem por causa da maldade. E Noé, ele fez a diferença. A Bíblia fala que Deus olhou para Noé e falou que viu que ele era um justo. Então o Noé, aquele que caminhava, ele era diferente de todas as pessoas ali. Deus falou em Noé, né? Deus falou ali, renovou a aliança, ele fez uma aliança com Noé e tal. Então Deus, ele sempre assim, né? Davi era um homem, era um guerreiro, mas era um homem segundo o coração de Deus. Né? Um homem totalmente ali que tinha um coração voltado para Deus. Então a gente vê outros personagens bíblicos, né? Que eram homens assim, foram diferenciados. Né, como Moisés era aquele homem que era fiel a Deus, né? Moisés era um homem que era fiel a Deus e humilde também,
E era diferente. Abraão, um homem que também creu, né? A Bíblia fala que foi imputado por justiça, mas a obediência de Abraão, né? Você imagina um homem que ouviu a voz de Deus e seguiu, sem saber nem para onde Deus ia levar ele, mas ele obedeceu, largou tudo e seguiu a Deus. Então você vê alguns personagens da Bíblia que eram homens diferenciados, né? Dos demais ali, né? Por que Deus foi em Abraão? Porque viu que Abraão ele era obedecia a Deus. Por que Deus escolheu Noé? Porque ele era diferente no meio daquele todo mundo, né? Não era uma pessoa que fazia diferença. E assim vai, todos os homens da Bíblia, se a gente for falar aqui, homens que fizeram diferença. Então o primeiro ponto que eu quero colocar com você é isso. Sai um pouco do tradicional, do padrão, porque Deus ele se move, sabe, de uma maneira bem diferenciada, e às vezes a gente não consegue entender isso, tá bom? Então continuando mais um pouco aqui, então ele fala aqui, encontrei esse homem, né? E dizia o dono da casa, o mestre manda perguntar, onde eu aposento que de comer a Páscoa com os meus discípulos, tá vendo? Então ele manda entrar, né? E manda seguir, não manda falar nada, perguntar nada, fala assim, ó, você vai seguir, né? Jesus fala, aquele que quer seguir após mim, tome a sua cruz e pegue a sua cruz, que vira após mim, né? Aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Então ali, Deus fala para mim, é seguir, eu tenho que seguir a Deus. Falar, eu tenho que seguir, porque Ele vai falar comigo, Ele vai me orientar, Ele me dá as instruções. Eu vou orar, vou perguntar e Ele vai me dar as instruções. Eu sou servo, eu vou seguir o Senhor e Ele vai me dar as instruções. A palavra era seguir. Não pergunta nada, não faz nenhum questionamento, você aí e tal. Segue a Ele. Hoje Deus fala para você também, você tem que ouvir a minha voz, obedecer a minha voz. Nós temos que andar pela voz do Senhor. Ser obediente à palavra, a palavra que eu estou ouvindo, a palavra que está falando comigo, ali no louvor, eu tenho que ouvir a voz de Deus e seguir e obedecer. Ah, pastor, mas eu não sei onde vai dar isso. Abraão também, irmão, se ele somente obedeceu, só que como se ouve a voz de Deus, Deus vai te levar para o melhor. Siga a voz, obedeça a voz do Senhor, né? Então, ele seguiu. Aquele homem do cântaro era... o cântaro era referência, o homem do cântaro não tinha importância, eles tinham que mirar o cântaro ali e seguir aquele homem. É como hoje, né? A gente vai na igreja, a gente fica olhando o pregador, a gente fica, o irmão fica olhando o irmão que faz o louvor, a gente fica olhando para todo mundo, a gente deixa de olhar para a palavra, porque o importante na igreja não é o pregador, a palavra é mais importante que o pregador que está ali. Então você tem que olhar para a palavra, ouvir a voz do Senhor ali falando através da palavra. Então a ordem era seguir, né? E ali a Bíblia fala o quê? Que ele falou, né? E entrareis lá, o mestre manda perguntar, o dia aposento, quando a gente comer a Páscoa. Segue. O homem entrou na casa, eles seguiram adiante, entraram, bateram na porta, e disse que o chefe da casa lá, né, dizia o dono da casa, o mestre manda perguntar, no dia aposento, quando comer a Páscoa, com os meus discípulos. Ele mostrará um espaço cenáculo mobiliado, e ali farei os preparativos. E tudo encontraram como Jesus. Então assim, o dono da casa, o homem entrou, o dono da casa, vocês vão perguntar para ele, né, onde é que é o lugar, e ele vai lhe mostrar um local. Então a gente vê ali o que? Ele mostrou um lugar espaçoso, onde Jesus podia fazer a ceia com seus discípulos, né? Então eu quero deixar aqui para os irmãos ver isso, né, que primeiro que, não, tirando agora o homem do cântaro, o dono da casa também, ele abriu a sua casa para receber os discípulos, não fechou a porta. E nós temos que abrir a nossa casa espiritual para Jesus. Eu sempre falo isso para os irmãos, a palavra fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir e ouvir a minha voz, ele diz, eu serei com ele comigo. E o espaço que tinha, um espaço, né, um espaço grande, você viu aqui que tinha um espaço, né, ele fala aqui que um espaço mobiliado, tinha um grande espaço, um bom espaço para que eles pudessem ceiar. Que espaço Deus tem tido na sua vida? Você tem tido um espaço grande para o Senhor trabalhar na sua vida? Você dá um espaço pequenininho para Jesus? Para as outras coisas não, você tem um espaço grande na sua vida, né? Para as pessoas, seus amigos, seus afazeres, seus passeios, tudo. Mas para Jesus, quando chega para Jesus, deixa um espaço pequenininho para Deus. Abra seu coração tudo inteiro para Deus. Deixa Deus entrar, fazer morada. Deixa Deus construir um coração novo em você, meu irmão. Sabe, o espaço, Deus quer
quer ter o espaço na nossa vida, Deus quer entrar, Ele quer reinar, Ele quer sentar como o Senhor quer e conduzir a nossa vida. Mas se a gente não tem espaço para Deus na minha vida, eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho espaço para Deus na minha vida, dentro da minha casa, chama Deus para a tua casa, para morar dentro da sua família ali, para estar com todos. Então Ele encontra um espaço bom para poder cear. E isso que Deus está falando para nós também nesse domingo de Páscoa. Ele quer trabalhar na nossa vida, mas nós temos espaço para Deus trabalhar na nossa vida. Se a gente fecha nosso coração, se a gente endurece, se a gente não permitir também, não buscando realmente, né, ter uma vida com o Senhor, como que Deus vai trabalhar na nossa vida? Abre o seu coração hoje através dessa mensagem e deixe um espaço imenso, o maior espaço que você tiver, entregue tudo a Ele para o Senhor, deixa Deus entrar na sua vida. A Bíblia fala que eles se encontraram num espaço ali, grande, mobiliado, ó, pronto, preparado, ou seja, teu coração tem que estar aberto, preparado. É ali fazer os preparativos. E encontrar o quê? Tudo pronto, tudo encontraram como Jesus dissera e prepararam. Então, quero assim terminar aqui, dizer para você que Deus já tem tudo preparado, meu irmão, para a minha vida, para a sua vida. Ele mandou os discípulos ir, o homem de cântaro entrou na casa, aquele homem acolheu e tudo. Falaram com o dono da casa, já tinha um local pronto, tudo preparado. Do jeito que Jesus falou, tudo aconteceu. Do jeito que as promessas têm vindo, vai se cumprir. Da maneira como Deus tem falado, vai se realizar. E Ele já deixou tudo preparado para mim e para você. Né? Na realidade, nós somos vencedores através de Jesus. Quem conquista é Ele, Ele que nos dá a vitória. Ele já tem tudo preparado para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho. Às vezes a gente chora e se desespera, acha que está tudo perdido. Aí como o Senhor fala, por que você está chorando? Se vira para mim, volta para a minha presença, eu já tenho tudo preparado. O teu caminho de vitória, as coisas que Ele tem para realizar, Deus já tem tudo preparado. Por isso que muitas vezes Ele usa o profeta para falar, por isso que Ele usa a palavra, por quê? Para que você preparar o teu coração, para que quando chegar naquela hora, você vai receber a bênção, a vitória, e você vai glorificar o nome do Senhor. Então eu quero dizer isso para você, sabe, que está aí ansioso, preocupado com muitas coisas, continue orando, confie nas promessas de Deus, porque Deus tem tudo preparado para realizar na sua vida. Só que no tempo dele, como a gente sabe disso, as coisas vão acontecer em nome de Jesus, tá bom? Eu finalizo aqui e dizendo para você que a gente possa ser hoje, né, como esses discípulos, né? Vamos seguir a Jesus, vamos somente obedecer e, sabe, como eles fizeram aqui, dar o espaço, né, para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas, né, e deixar que o mais Deus sabe como realizar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém? E se prepare assim, porque esse Deus é Deus do sobrenatural, né, de algo incomum na sua vida. Muitas vezes Deus manda você dar um passo, fazer algo que você, mas Senhor, eu nunca fiz isso, nunca comi coisa imunda. Obedeça a voz do Senhor. Dizer que Ele falou, faça, para que a vitória e a bênção venha na sua vida, amém? Vamos orar, eu quero assim orar e falar para os irmãos, desejar aqui o meu abraço. A gente está ainda, né, com essa situação da pandemia. Hoje eu vi aqui umas notícias aqui falando da volta da igreja e tudo, e a gente ainda não sabe se é ou não é. São algumas matérias dizendo que pode abrir as igrejas, outros falam que o governador Dória ainda não autorizou, que nós temos que esperar até o dia 11, então há muita incerteza. Por isso que hoje nem nós vamos abrir a igreja, vamos ver essa semana o que vai acontecer. Eu creio que o nosso prefeito vai se pronunciar, porque saiu essas matérias, então essa semana o que o prefeito de Mogi vai falar alguma coisa, dependendo do que ele falar, a gente retoma os trabalhos na igreja na quinta-feira. Vamos ver, vamos esperar essa semana, tá bom? Não temos certeza de nada, então uns falam que sim, outros falam que não, que tem que seguir o Estado, outros falam que tem que seguir o que o Supremo Tribunal designou lá. Só que nós sabemos que os prefeitos e os governadores, eles têm autonomia, que foi dado já lá pelo Supremo Tribunal Federal, para decidir o que eles querem fazer, né? O prefeito aqui ele pode decidir se a cidade está no meio de uma pandemia, que está no colapso, ele tem poder sim para poder continuar, né, com a fase vermelha ou com o lockdown, como ele queira. Então por isso que eu falei para os irmãos que vamos aguardar e vamos aguardar o pronunciamento do nosso prefeito. Vamos ver que eu acredito que ele vai falar alguma coisa essa semana a respeito dessa matéria. Acredito que os irmãos também já devem ter recebido alguma notícia, tá bom? Qualquer novidade a gente se fala em nome de Jesus. Vamos orar agora. Quero desejar um feliz Páscoa para todos. Que Deus venha abençoar nas nossas famílias, amém? E dar um abraço apertado em todos vocês. Quero orar, né? Agradecer a Deus. Orar pelas pessoas que perderam seus parentes, né? Durante essa pandemia.
Hoje você está tendo uma Páscoa, graças a Deus, abençoada com a sua família. Você pode reunir seus filhos, todos os seus parentes, mas tem muitas pessoas que estão chorando agora. Tem crianças órfãos aí que não perderam os pais. Tem pessoas hoje que a Páscoa para eles é um momento de muita tristeza, né? Só tem um avô cuidando dos netos, ou só são os tios que ficaram cuidando dos sobrinhos. Então, que você possa orar por essas pessoas, orar por essas pessoas que perderam seus parentes, orar pela fome que não só no Brasil, no mundo inteiro. O Brasil está numa situação grave, né? Uma fome muito grande, né? Muita gente desempregada, uma fome muito grande. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, por essa mensagem, pela tua palavra. Como eu orei aqui, falei já no início, que o Senhor venha visitar aqueles que estão com fome, Pai. Que o Senhor venha visitar esses lares, venha trazer um alimento para essas famílias, assim, tantos passando fome, tantas pessoas necessitadas foram atingidas por causa dessa pandemia, Senhor. Pai de famílias desempregados que não tem hoje, não só hoje na Páscoa, mas durante o mês inteiro, nem um pão para dar para os seus filhos. Jesus, tem misericórdia, Senhor, assim como o Senhor enviou provisão naquele dia, usou José, envia provisão para essas famílias, Senhor. Também fortalece o Espírito Santo e venha confortar as famílias, aqueles que estão hoje vivendo uma Páscoa sem o pai, sem a mãe, sem a avó, perderam a família inteira, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha confortar e consolar essas famílias, Pai. Guarda os nossos lares como tem guardado, abençoa as nossas famílias, que a Páscoa venha trazer alegria, fé, esperança, salvação. Como eu disse, a Páscoa é libertação. Obrigado, Senhor. Continua nos fortalecendo, é o que eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, em nome de Jesus.